Não somos merecedores de estar nesse lugar nessa noite. É a graça do Senhor Jesus. Você só está sentado para ouvir a palavra de Deus por causa da graça do Senhor Jesus. Você pode falar a palavra graça? É dizer: eu não mereço, mas o Senhor me deu. Não desperdice essa oportunidade. Sabemos que nesse exato momento muitas pessoas, para ouvirem o Evangelho, estão escondidas, estão com medo de serem pegas, porque moram em países onde esse Evangelho não pode ser ministrado. Mas pela graça de Deus, o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Apocalipse, capítulo 2. Glória a Jesus. Eu não preciso pedir para os irmãos glorificarem, mas se sentir vontade por sentir a presença do Espírito real e vivo nesse lugar, pode ficar à vontade. Apocalipse, o capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declararam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero introduzir essa mensagem relatando as palavras de Jesus a essa igreja no versículo 10, aonde ele fala: ser fiel até a morte. Vejamos que essa é uma ordem imperativa de Jesus, ser. Ou seja, seja hoje, amanhã, em todo o tempo, a orientação bíblica quanto à fidelidade da sua igreja, ela é sempre de ordem imperativa. E você pode me dizer, querido pastor, ser fiel tem sido um grande desafio, e eu concordo com você. Ser fiel no mundo onde todos os caminhos confortáveis levam para longe da aprovação do Senhor. Mas deixa eu te lembrar algo nessa noite, igreja. Deixa eu te lembrar que o Senhor, Ele jamais prometeu facilidade alguma para a sua igreja. Mas se alegre em saber que Ele continua prometendo à sua igreja que Ele estaria com ela. O Senhor está com a sua igreja. As estatísticas apontam para um crescimento enorme no número de evangélicos no país. E sinceramente, irmãos, é muito triste saber que infelizmente boa parte dessa estatística, boa parte dos crentes, eles desconhecem o verdadeiro evangelho. Eles desconhecem porque o verdadeiro evangelho, ele não é popular. Porque esta mensagem que eu estou pregando nessa noite, ela não é uma mensagem popular. O verdadeiro evangelho é de renunciar a si mesmo. O verdadeiro evangelho não promete vantagens terrenas. O verdadeiro evangelho não mudaniza a igreja para não perder os seus jovens. O verdadeiro evangelho não prega que o melhor de Deus está por vir, mas prega que o melhor de Deus já veio, e o nome dele é Jesus. Esse é o melhor de Deus. Mas infelizmente nós estamos vivendo períodos onde o evangelho e onde as pregações estão cada vez mais antropocêntricas, onde o homem é o centro, onde o homem é o centro das coisas,
Em Oséias 4:6 fala que o povo, ele perece por falta de conhecimento. E o corpo de Cristo, irmãos, a igreja, é composta de pessoas regeneradas. O que é uma pessoa regenerada? O que é regeneração? É uma palavra sinônima a novo nascimento. Então, uma pessoa regenerada é uma pessoa que nasceu de novo. E eu tenho dificuldade de entender e de compreender um cristão que foi regenerado, que nasceu de novo e agora vem com uma história de cura interior. Eu tenho preocupação com isso, porque o crente, ele já foi curado. A palavra de Deus que diz que Cristo, ele carregou naquela cruz as nossas dores, as nossas chagas, o nosso passado ficou lá, porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Mas por que eu tenho dito que o evangelho, ele tem sido antropocêntrico? Por quê? Porque as pessoas, eles parecem que vêm à casa do Senhor e observam a igreja como uma terapia. A igreja não é terapia. Não, esse não é o papel da igreja. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para a igreja. É por isso que eu digo que isso não é popular. Se você crê que você precisa de cura interior, revisa os seus conceitos de cristão. Porque talvez você não foi regenerado ainda. Talvez a mesma palavra que Jesus falou para Nicodemos seja para você nessa noite. É necessário vos nascer de novo. Peraí, pastor, quer dizer que crente não tem problema? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ressentimentos, de mágoa, de um pesadelo do passado que te perturba ainda hoje. Não! Cristo trouxe o evangelho para mim e para você, para que vivamos de maneira abundante e feliz. O povo de Deus é um povo feliz. O povo de Deus não é um povo mal-humorado. O povo de Deus é um povo feliz, é um povo alegre, é um povo abundante. Por que eu estou falando isso, pastor? O que isso tem a ver com o texto que o senhor leu? Tem a ver porque somente 2 igrejas das 7 cartas do Apocalipse não receberam a repreensão do Senhor. Só receberam elogios. E dentre elas está Esmirna. Porque a adoração dessa igreja agradou a Deus, mas desagradou aos homens. A preocupação da nossa igreja não é agradar homem. A principal preocupação nossa, irmãos, obreiros, pregadores, não é trazer mensagens que agradem as pessoas. Aonde você acaba de pregar e a pessoa diz parabéns, a mensagem foi maravilhosa. Essa não deve ser a nossa preocupação, em mostrar a nossa imagem, em mostrar a igreja como ela é bonita. A verdadeira mensagem dessa igreja não é mostrar às pessoas quanto temos cantores maravilhosos, como o coral é lindo, como temos vários departamentos. Esse não é o nosso papel. O papel da igreja é agradar o Senhor. Esmirna sabia muito bem dessa intenção. E sabendo disso, irmãos, a sua adoração desagradou aos homens. E Jesus não dá nenhuma palavra de exortação à igreja. Ele apenas elogia e encoraja, dizendo no versículo 8, ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último. Entenda bem, quem está encorajando a igreja é o Eterno, irmãos. Aquele que sabe o começo e o fim da história. Muitas vezes nós nos preocupamos com algum problema que temos ou uma situação que nós estamos vivendo, porque nós conhecemos apenas como esse problema começou e como está, mas não sabemos como vai terminar. Mas aquele que está falando à sua igreja, aquele que está falando com Esmirna, é aquele que conhece o fim da história. Então te anima nessa noite, porque eu e você não sabemos como irá terminar, mas o Eterno sabe que Ele tem para você uma história com um final feliz. Não te abates, ó minha alma. Foi isso que o salmista falou em seus salmos. Porque estás abatida, minha alma? Espera em Deus. Enquanto nós nos afligimos, o Senhor está tranquilo, dizendo: calma, vai ficar tudo bem. Calma, vai ficar tudo bem. Isso deveria nos deixar tranquilos.
O versículo 8 continua dizendo que esteve morto e tornou a viver. É lindo quando estudamos a palavra de Deus e nós passamos a entender que nenhuma palavra do Senhor está jogada ao vento. Tudo tem o seu sentido, tudo tem a sua linguagem. Esmirna entendia muito bem o que o Senhor estava querendo dizer. Aquele que esteve morto e reviveu, o próprio Jesus. Eu estive morto, mas eu revivi. Por que ele falou isso para Esmirna? Qual é a intenção disso? A cidade de Esmirna, ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo. Era uma cidade muito antiga. E Jesus conhecia a história de Esmirna, pois a cidade havia sido destruída pelos lídios, reconstruída por um general chamado Lisímaco. A cidade que esteve morta, ela voltou a viver. Então Jesus utiliza de uma linguagem para aquela cidade que ela entendia muito bem. Assim como vocês morreram, como a cidade morreu, eu também morri. E assim como também vocês reviveram das cinzas, a cidade foi reconstruída. Eu quero te dizer que eu sou aquele que morreu, mas que voltou a viver para dar vida para vocês. Mas Jesus não promete uma vida para essa terra. Aqui está a grande questão, meus irmãos. O que o Senhor promete, meus irmãos, é vida eterna. É isso que Ele promete. Quais são as suas intenções de estar aqui nessa noite? É para ser abençoado? É para ganhar alguma coisa? Deixa eu te frustrar. Não é para isso que essa igreja foi aberta. Foi para pregar vida eterna. O Senhor quer te dar vida eterna. O seu maior troféu não está nessa terra. O seu maior troféu está te esperando lá no céu. A cidade de Esmirna conhecia muito bem essa linguagem. O versículo 9, o Senhor fala: conheço a tua tribulação. Jesus, que está no meio dos candeeiros, conhece a tribulação de cada um. A primeira carta escrita foi para a igreja de Éfeso, e nós pregamos há um tempo atrás aqui, e falamos que Jesus é aquele que está no meio dos candeeiros. O que isso quer dizer? Que Jesus está no meio da sua igreja. Sim, irmãos, Jesus está no meio da sua igreja. É praticamente impossível um pastor local de uma igreja conhecer todos os problemas de todos os membros. Isso é muito difícil, é impossível até. Um pastor não suportaria todos os problemas de toda a sua igreja. Existem alguns irmãos que talvez não tenham acesso ao pastor, ou talvez não consigam um tempo para falar com o pastor, devido à igreja estar grande, está crescendo. E talvez o pastor não tenha acesso à tua dificuldade para orar por você, para interceder por você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o pastor pode até não saber, mas Jesus, que anda no meio do candeeiro, Ele conhece a tua história, Ele sabe as tuas dificuldades. Não era fácil ser cristão em Esmirna, irmãos. Por quê? Porque a cidade adorava Poseidon, Ártemis, Demétrios, deuses da cultura pagã. E Esmirna era a cidade mais fiel a Roma. O Império Romano exigia total fidelidade ao imperador. E mais, todos deveriam acender incenso para o imperador em adoração ao imperador. A cidade de Esmirna foi a primeira cidade a construir um templo para Roma. Era uma cidade muito idólatra. Mas a igreja de Esmirna, ela não cedeu à sua adoração. Ela não cedeu. Por isso que foi uma igreja que agradou ao Senhor. E muitas eram as tribulações dessa igreja. E isso é muito interessante que eu vou te falar nessa hora. A palavra Esmirna, o que significa a palavra Esmirna? Ela vem de mirra, que quer dizer planta de aroma agradável. Mas essa mesma planta, ela tinha um sabor amargo. Então Esmirna quer dizer aroma agradável, mas esta planta, ela tinha um sabor amargo. E o que eu entendo com isso? Que o sofrimento, ele pode causar 2 tipos de reação em uma pessoa. Isso que o sofrimento pode causar em uma pessoa são 2 tipos de reações. A primeira reação, e a mais natural, e é a que mais nós vemos nos dias de hoje, é deixar uma pessoa amarga. A pessoa, ela torna-se rancorosa, mal-humorada. Estou chateado com Deus. Estou chateado.
Irmã Concita, Deus não atendia, eu oro, como se Deus tivesse obrigação de responder a cada um de nós, quando nós assim decidimos orar. Nós somos pó, Ele é Deus. É isso que somos, pó, barro, e o Senhor é Deus. Nós estamos na terra e o Senhor está no céu. Irmãos, em Lamentações 3:39 fala: de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Muitas vezes nos encontramos em situações por causa dos nossos próprios pecados, por causa das decisões erradas que tomamos, e queremos a reação imediata de Deus ao nosso favor. Enquanto não entendermos que o Senhor está no céu e nós estamos na terra, enquanto não nos humilharmos de todo o coração, as nossas orações antropocêntricas de nós e Senhor e eu quero como pessoas mimadas. Eu vou dar um exemplo para vocês porque ele não está aqui. O meu filho me chama atenção porque ele não gosta que eu fique chamando o nome dele aqui quando eu prego. Mas eu gosto porque eu aprendi muito de Deus tendo um filho. E o meu filho, irmãos, quando eu vou para alguma loja que tem alguns brinquedos, e ele fica olhando e observando, e puxa, seria muito legal se eu ganhasse o brinquedo, mas eu digo assim: filho, hoje não, papai está sem dinheiro. Não, tudo bem, quando o Senhor tiver, aí quem sabe o Senhor pode comprar. Irmãos, dá vontade de comprar na mesma hora. Porque a humildade da criança de reconhecer que o pai está sem o recurso naquela hora, me encanta. Agora eu aprendo com Deus de que forma? É que nós somos muito diferentes do Rodrigo espiritualmente. Porque quando pedimos, nós queremos na mesma hora. E eu quero que você imagine aquela criança lá na loja de brinquedos, esperneando, dizendo: papai eu quero, mamãe eu quero, e todo mundo olhando e dizendo: nossa, como aquela criança mimada. Nós somos essa criança mimada, queremos respostas na mesma hora. Mas o Senhor está mandando dizer para a sua igreja: acautelai-vos e sabeis que eu sou Deus. Glória a Deus. Irmãos, a segunda reação que o sofrimento pode causar numa pessoa é um aroma agradável. Um aroma agradável faz com que a pessoa seja flexível diante de Deus. O sofrimento pode te deixar mais flexível diante de Deus, mais grato diante de Deus, valorizar as pequenas coisas. A tua vida torna-se um testemunho. Eu conheço a história de um rapaz que eu trabalhei com ele em uma ótica. E esse rapaz era muito crente, era o rapaz mais crente daquela empresa. Aquele rapaz era o mais crente, era a pessoa para cima, mas ele foi acometido de um câncer fulminante, meus irmãos, e o corpo dele ficou cheio de tumores, ficou uma coisa mais horrível, e ele ficou deformado, seu rosto inchou, e as pessoas que estavam ao seu redor diziam: o que acontece? Ele é uma pessoa tão crente, ele é uma pessoa tão cheia de Deus, por que isso acontece? E quando iam visitá-lo, todos que iam visitá-lo voltavam chorando, mas não eram de tristeza, porque eles olhavam para aquele rapaz e diziam: eu não sei de onde vem tanta força, eu não sei de onde vem tanta coragem. Ele era para estar chorando, ele era para estar entristecido, mas ele está nos reanimando, dizendo que nós temos que prosseguir. Sabe o que é isso, irmãos? É um aroma agradável. Isso é um aroma agradável. A vida daquele rapaz foi um testemunho e todos acharam: Jesus vai curar, ele é crente demais. Não, Jesus o tomou para si, porque aquele fruto já estava maduro. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é especialista em transformar uma tragédia em um verdadeiro milagre. Um milagre a vida daquele rapaz. Pastor, ele morreu, mas a sua história ainda hoje é contada. Muitos dizem: eu quero ser crente, mas só se for igual aquele que até na hora da morte glorificava o nome do seu Deus, dizendo que Deus é o Senhor. Cabe a nós decidirmos o que o sofrimento vai fazer conosco. Nos deixar pessoas mais amargas ou pessoas mais flexíveis diante do Senhor. E o Senhor diz mais no versículo 9: Esmirna, eu conheço a tua pobreza. Mas aí vem o Senhor dizendo: mas tu és rica.
Meu Deus. Uma igreja pobre em uma cidade rica. Ser cristão em Esmirna, irmão, sabe o que era? Era ter os seus bens confiscados. Ser cristão em Esmirna era ter a sua loja apreendida, era ter o seu comércio fechado, os seus bens tomados à força. Isso era ser crente em Esmirna. Hoje não. Hoje nós temos a lei ao nosso favor. Ninguém pode chegar no teu comércio e fechar porque você é crente. Ninguém pode fazer isso. Temos a lei ao nosso favor. Mas Esmirna passou por isso. Os seus bens eram confiscados. Tudo era apreendido. Tão somente porque eles eram cristãos. Mas o Senhor chama a igreja de Esmirna: tu és rica. Diferente da igreja de Laodiceia, que era uma igreja que dizia: nós somos bem, nós somos ricos, abastados, não precisamos de mais nada. E o Senhor disse para Laodiceia: tu és pobre, tu és pobre, a tua riqueza não significa nada para mim. E eu quero dizer uma coisa: a riqueza do homem não significa nada para a igreja, não significa nada para Deus. Nada, absolutamente nada. O que sustenta a igreja não são os dízimos, não são as ofertas. Eu não estou falando para você parar de fazer isso. Você faz isso porque você é fiel. Mas o que deixa essa igreja aberta desde o dia que ela foi fundada até hoje é as misericórdias do Senhor. E isso não vai mudar. Não vai. Uma igreja atual, irmãos, que prega facilidade, prosperidade, seus fiéis. Os seus fiéis, eles não precisam ser convertidos. Isso que eu vou falar é muito sério. Uma igreja que prega a prosperidade, os seus fiéis, eles não precisam ser convertidos. Não precisam. Eles só precisam ser gananciosos. É tudo que precisa para uma igreja pregar a prosperidade. Porque a prosperidade é o que o mundo quer. Porque ser ganancioso é o que o mundo quer. Nós precisamos fazer uma autocrítica sobre que cristianismo nós estamos vivendo nos últimos dias. O Senhor, Ele só corrige a igreja que ama. E o Senhor ama demais essa igreja. Nós servimos a Cristo não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele já nos deu. O Senhor nos deu o Seu Filho Jesus. Isso basta, irmãos. Deveria bastar para todos nós. Não estou dizendo que todo cristão tem que ser pobre, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo de prioridades. Eu estou falando sobre o que é mais importante na vida do crente. E existem muitos irmãos procurando a Cristo por causa de interesse. Porque eu quero receber. E sabe qual é o primeiro sinal daquele interesseiro cristão que procura a Cristo? É quando recebe e vai embora. E todas as promessas feitas no momento da dificuldade caem por terra. Quem quer ser fiel quando rico é fiel agora quando pobre. Quem quer ser fiel no muito é fiel no pouco. O Senhor está dizendo para a sua igreja: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Diz o versículo 9: há blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antissinagoga de Satanás. O que isso quer dizer? Irmãos, os judeus, eles eram isentos de todo e qualquer culto obrigatório a Roma. Isso a história nos conta. Por quê? Foi uma maneira do Império Romano dizer: vamos deixar os judeus quietinhos. Eles são muitos, então vamos deixá-lo lá. Então essa era uma maneira. Por isso que você encontra aqui aqueles que se declaram judeus, mas não são. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: é que muitos judeus, eles criticavam o cristianismo por não reconhecer o cristianismo. E o que eles faziam? Como eles eram isentos de adorar Roma, eles iam no Império Romano e diziam: tem um grupinho bem ali, dizendo que é crente, mas não está adorando Roma e são rebeldes, vai dar trabalho para vocês. Eles eram judeus, que ficavam, então Roma não deixava nenhuma religião em paz. Você poderia crer em que você quisesse, desde que você acendesse incenso ao Império Romano, ao imperador. Era isso a regra naquele lugar. E os cristãos, irmãos, os cristãos verdadeiros, não se rendiam a essas acusações, não temiam a essas acusações. Diz o versículo 10: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova,
e 3 tribulações de 10 dias. Uma das mais lindas histórias de mártires da igreja é de um pastor, inclusive da igreja de Esmirna. O nome desse pastor, desse bispo, era Policarpo. Policarpo de Esmirna. A história desse homem, ele é fantástica, irmãos. Policarpo era um homem que pregava a genuína palavra. Ele pregava, e o que fez o evangelho explodir em todo o mundo não foi promessas para essa terra. Mas sabe qual era a pregação? O que fez explodir o evangelho em todo o mundo era: arrependei-vos e crede no evangelho. Essa era a pregação. Puxa, pastor, isso não é nada atrativo. Porque arrependei-vos, Laércio, é tomar a sua cruz. É tomar a sua cruz a si mesmo e seguir a Cristo. Essa não é uma pregação atrativa. Mas é a igreja que vai, é a pregação que vai te levar para o céu. E Policarpo era um grande pregador da palavra, era o pastor dessa igreja de Esmirna. E por muito tempo, Policarpo fugia de um canto para outro, porque o império queria tragá-lo, queria matá-lo. E por muito tempo ele fugiu. Até que a história conta, e o que eu vou contar para vocês são registros históricos da história desse homem. E a história conta que em um determinado dia os guardas chegaram para prender Policarpo. E o local onde ele estava, a casa onde ele estava, tinha um piso superior. E quando soube a notícia que os guardas chegaram, Policarpo tinha todas as chances de fugir novamente. Mas ao contrário disso, ele desce do piso superior, cumprimenta os soldados e diz: preciso que vocês sentem, porque tem uma refeição esperando vocês. Policarpo alimenta os soldados que vieram prendê-lo. E ainda diz mais o seguinte: olha, enquanto vocês comem, eu queria pedir um tempo para que eu orasse. Isso está na história. E enquanto aqueles guardas sentaram, começaram a comer, Policarpo começou a orar. E a sua oração foi tão profunda, foi tão comovente daquele santo homem de Deus, que aqueles guardas começaram a temer, a prender um homem, que as suas palavras, parece que saía Deus daquelas palavras, das suas orações. E aqueles guardas começaram a temer, prender aquele santo homem. Por 2 horas ele orou, e depois levaram ele. Enquanto levavam ele, tentavam convencer: olha, Policarpo, você já é uma pessoa de idade, renda-se, você não precisa morrer. Mas ele tão somente dizia: eu não darei ouvidos aos seus conselhos. E disseram para Policarpo: olha, diga apenas isso, abaixo aos ateus. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época o cristianismo era considerado pessoas que não acreditavam em Deus. Eram ateus. Por quê? Porque eles não tinham, irmão Ivanilson, nenhuma imagem. Eles acreditavam no Deus invisível. Então um crente naquela época era um ateu. Então eles disseram para Policarpo: Policarpo, diga apenas isso, abaixo aos ateus. E o que esse irmão fez? Ele levantou as suas mãos e olhou para todos os seus algozes romanos e disse a seguinte frase: abaixo aos ateus. Não apontando para os cristãos, apontando para aqueles que vieram acusar. E aqueles homens ficaram furiosos, dizendo: olha, nós vamos lançar as feras sobre você. E ele então dizia: pode lançar as feras. Olha, nós vamos te queimar vivo. E Policarpo disse: olha, vocês vão me queimar com um fogo que logo vai se apagar. Mas se vocês não se converterem, o fogo que espera vocês, ele não se apaga. E então disseram: Policarpo, nós vamos te matar, negue a Cristo. E ele então disse a frase que ficou muito conhecida na sua história: eu o servi por 86 anos e ele nenhum mal me fez. Como poderia eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? Oh, irmãos, queridos irmãos, trouxeram um instrumento que se chamava pira, onde amarrava a pessoa e queimava ela viva. E quando hastearam fogo, isso é a história que conta.
Entenda bem, é a história que conta. Quando colocaram fogo em Policarpo, a história conta que o fogo não o consumia. A história conta que alguma coisa como uma bolha de ar o protegeu. E enquanto aquele fogo queimava, ele anunciava o evangelho de dentro do fogo. E a história também conta, irmãos, que o cheiro daquela situação era de um aroma agradável. Era de um aroma muito agradável, como de um pão. A história também conta que Policarpo foi morto com um golpe de uma espada, não foi queimado. Ele foi morto com um golpe de uma espada. E saiu tanto sangue de Policarpo que todo aquele fogo se apagou. Chegará um tempo onde as pessoas, para alcançarem a salvação, precisarão alcançar com a sua própria vida. Mas a porta da salvação, ela ainda está aberta. E enquanto ela estiver aberta, eu e você temos a chance de não alcançarmos ela com a nossa vida, mas somente pela graça do Senhor, pelo favor imerecido, se vivermos uma vida de cristão autêntico. De versículo 10, eu já estou terminando. Dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você sabia que Esmirna era um local onde acontecia muitos eventos esportivos? E as pessoas daquele lugar eram pessoas que concorriam por uma coroa corruptível. Olha a linguagem de Cristo, olha, as pessoas aí correm por uma coroa que vai se acabar com o tempo, mas a coroa que eu tenho para você, que ser fiel mesmo que você precise morrer, é uma coroa incorruptível de glória, de glória. Aleluia. Diz o versículo 11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meu irmão, só vence quem persevera. Policarpo tinha em mente que ainda que queimassem o seu corpo com fogo, e logo o fogo se apagaria, no fim ele estaria vivo com o Senhor. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? O que nós estamos esperando do Senhor Jesus? Verdadeiramente não é para essa terra. Não é para essa terra, é para uma eternidade.